Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto, hoje a igreja celebra a festa, a memória de São João Maria Vianney, o cura de Ares, o pároco de Ares. E hoje também, nesse dia especial, é o dia do padre. Já rezou pelo padre hoje ou pelos padres hoje? Então reze nesse dia pelos padres, por todos os padres, pelo seu pároco, tá bom? Vamos para o Evangelho? O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, bastante conhecido, se trata da profissão de fé do apóstolo Pedro, que vai receber a autoridade do próprio Cristo para pastorear o rebanho de Cristo, a igreja de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O inferno nunca vencerá a igreja. E veja, nunca conseguirá vencê-la, não porque aqueles que formam esse corpo que é a igreja sejam supermans ou supergirls, né? Não. A igreja, ela é feita de homens e mulheres, pessoas que têm sim as suas virtudes, que têm sim as suas qualidades, que têm os seus dons dado por Deus, mas pessoas humanas. Pessoas que têm as suas fragilidades, pessoas que têm as suas fraquezas e até os seus pecados. Então, quando Jesus diz que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, não é pela força humana, é pela autoridade e o poder do Cristo que age na igreja, que age na vida daquele e daquela que serve a Deus e que crê no Senhor e que vive a sua palavra, os seus mandamentos. Jesus, ele diz a Simão Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O que o Pai do céu revelou a Simão Pedro? Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro professa a sua fé. Claro que depois ele vacila.
quando Jesus fala da sua paixão, quando Jesus fala do seu sofrimento, da sua morte. Pedro o repreende. Que tal coisa não aconteça contigo, Senhor. E Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós, povo de Deus, igreja, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, precisamos cada vez mais nos configurarmos a Jesus. Termos os mesmos pensamentos de Jesus. Termos a mentalidade de Cristo. Termos os mesmos sentimentos de Jesus. Essa configuração é um processo constante, diário. Isso é conversão. É um processo de conversão. E principalmente na vida daqueles que foram configurados a Cristo pelo sacramento da ordem. Os padres, cujo dia celebramos hoje. Hoje é dia dos padres. O padre é aquele que foi configurado a Cristo cabeça. O padre é aquele que age na pessoa de Cristo. Por isso, a necessidade de rezarmos pelos padres para que todo sacerdote, todo padre, possa ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, até porque ele, pelo sacramento que recebeu, ele age na pessoa de Cristo. Quando o padre celebra a missa, é Cristo que celebra. Quando o padre atende confissão, é Cristo que perdoa. Quando o padre abençoa, é Cristo que está abençoando. Porque ele age in persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo. In persona Christo capitis, na pessoa de Cristo, cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Por isso, rezemos pelos padres para que nós, a cada dia, possamos, professando a nossa fé, também mostrar quem é Jesus ao povo de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Esta é a missão do sacerdote. Mostrar Jesus ao povo. Mostrar Jesus a cada pessoa humana. Conduzir cada pessoa ao encontro pessoal com Jesus. Que Deus nos dê sempre essa graça de vivermos esse chamado, de vivermos essa vocação específica e possamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que todos conheçam Jesus e sejam salvos por ele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.